E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente começar mais um mergulho aqui no Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no livro A Voz, do Carlos Oliveira. Ah, esse livro é um daqueles que te fazem questionar tudo que você achava que sabia, né? E sabe o que mais me deixou de boca aberta? O autor afirma ter tido conversas profundas com, preparem-se, o Espírito da Verdade. É mesmo. Ele conta tudo tintim por tintim no livro, dizendo que essas conversas foram tipo uma revelação bombástica. E o mais intrigante é que esse Espírito da Verdade, segundo o livro, é um presente de Jesus para a humanidade. Um guia para quem busca a verdade, sabe? Uau! Mas, pelo que vi, não é aquela verdade tradicional, né? É uma perspectiva totalmente diferente que te faz repensar muita coisa. Pois é. Meio que te tira da zona de conforto e te joga num turbilhão de novas ideias. Uma das coisas que mais me chocou foi a ideia de que o céu e o inferno não são lugares físicos. Sério. E como é que funciona, então? O livro diz que eles são estados da nossa mente. Tipo, você pode viver um inferno aqui na Terra se estiver dominado pelo medo. Caramba, que loucura! Então nada de fogo e enxofre. Pelo jeito não. O inferno, segundo o livro, é um estado de sofrimento interno. Faz a gente pensar, né? Será que a gente não está criando o nosso próprio inferno com as nossas escolhas? Faz muito sentido. E o livro fala sobre como a gente pode mudar isso. Tipo, como alcançar esse estado de céu aqui na Terra. Sim. O livro dá várias dicas de como viver uma vida mais plena, com base no amor, na compaixão e na fé. E por falar em fé, tem uma parte que me deixou bem pensativo, que fala sobre o poder da fé na realização dos nossos sonhos. É verdade. Gosto dessa parte. O Espírito da Verdade, você pode chamar assim, dá a entender que a fé é tipo um motor que impulsiona a gente na direção dos nossos objetivos. Mas, e o lance do dinheiro? O livro também fala sobre isso, né? Sim, e essa parte é bem interessante. O livro coloca que Deus criou o dinheiro para o bem, para promover justiça e ajudar as pessoas. O problema é o apego ao dinheiro, o amor a ele, acaba gerando a corrupção e o sofrimento. Faz total sentido. A gente vê isso o tempo todo por aí. Pessoas que se perdem por causa da ganância e do poder. E como o livro sugere que a gente lide com essa questão do dinheiro? O livro te leva a refletir sobre a sua relação com o dinheiro, sabe? Como você usa ele, se está te controlando ou se você o controla. E como usar ele de forma consciente para fazer o bem. É um convite para repensar os seus valores e prioridades. Interessante. E tem mais alguma coisa que te marcou nessa parte do livro? Sim, o livro conecta essa ideia do dinheiro com a importância do perdão. Perdão. Acho que ligação tem o perdão com o dinheiro. O Espírito da Verdade deixa claro que o perdão é fundamental para nossa própria libertação e que Deus perdoa incondicionalmente quem se arrepende de verdade. E essa libertação, esse desapego, inclui também um apego ao dinheiro. É como se a gente se libertasse das correntes que nos prendem, tanto materiais quanto emocionais, para viver uma vida mais leve. Exatamente. É como se a gente carregasse uma mochila cheia de pedras, sabe? Culpa, mágoa, ressentimento. O perdão alivia esse peso, te liberta para viver uma vida mais leve, mais plena. E o livro deixa claro que Deus perdoa tudo e todos, né? Sim, especialmente para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. É como se vê. Ele disse assim, deixa essa bagagem comigo, você não precisa carregar isso mais. Nossa, que forte. E falando em Jesus, tem uma parte que descreve a morte dele na cruz como um ato tão poderoso que rompeu o véu que separava a gente de Deus. Sim, e sabe o que isso significa? Que a partir daquele momento, todos nós temos acesso direto a Deus sem intermediários. Que mudança radical. É como se a linha direta estivesse disponível para qualquer um, a qualquer hora. E isso abre um leque de possibilidades, né? Imagina só. A gente não precisa mais depender de intermediários para ter uma relação com Deus. E essa relação mais próxima pode abrir caminho para desenvolver os dons espirituais que, segundo o livro, todos nós temos. Cura, profecia, discernimento. O livro dá a entender que a gente pode manifestar esses dons se tivermos fé e estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Mas o livro não nos coloca como meros espectadores da vida espiritual. Né? Não mesmo. Ele nos convida a usar esses dons para fazer a diferença no mundo. É como se a gente tivesse um superpoder esperando para ser ativado. Adorei essa analogia do superpoder. Me sinto pronta para salvar o mundo. Brincadeira. Mas, falando sério, o que mais me fascinou foi a descrição do Espírito da Verdade como um guia constante, tipo um mentor espiritual 24 horas por dia. Que incrível! Imagina só, ter um mentor espiritual te dando conselhos e te inspirando o tempo todo. Mas como a gente faz para ouvir essa voz interior? O livro deixa claro que para ouvir essa voz a gente precisa ter uma vida conectada com Deus, com fé e convicção. É um processo de autoconhecimento, de busca, de entrega. Parece essa mensagem central do livro, né? Um convite para uma vida mais próxima de Deus, mais plena de sentido, uma jornada de transformação. E essa jornada, segundo o livro, começa com o desejo genuíno de encontrar Deus, a coragem de encarar a verdade e a fé para viver de acordo com ela. E aí, se a gente tiver essa vontade, essa coragem, essa fé, Deus vai estar lá, nos guiando e nos dando força em todos os momentos, certo? Com certeza. O livro nos garante que Deus nos ama incondicionalmente
e está de braços abertos esperando por nós. Voltando ao nosso papo sobre avós, tem uma parte que me deixou bastante intrigada, que é como o livro aborda a morte. É um assunto que geralmente a gente evita, né? É verdade, a gente sempre fica meio receoso de falar sobre a morte. Mas nesse livro, o Espírito da Verdade nos incentiva a encarar a morte de outra forma. E qual é a visão dele sobre a morte? Ele garante que a morte do corpo não é o fim, mas uma passagem para uma nova etapa. Tipo, a gente se liberta da casca física e o espírito volta para casa, para a união com Deus. Interessante. Então, segundo o livro, a gente não precisa ter medo da morte. É isso que o Espírito da Verdade tenta mostrar. Ele diz que a gente sofre com a ideia da morte por causa do medo, do desconhecido. Um medo que muitas vezes a gente mesmo cria. Mas e a dor da perda? Como lidar com a saudade dos que a gente ama? O livro fala sobre isso também. Ele nos incentiva a questionar essas crenças, a confiar no amor e na bondade de Deus, que está com a gente em todos os momentos, inclusive na hora da nossa partida. Entendi. É como se ele dissesse: relaxa, a morte é só uma porta para uma nova vida cheia de luz e de amor. Exatamente. Sem sofrimento, sem medo. Só paz e alegria. E por falar em vida após a morte, o livro também fala sobre o céu e o inferno, lembra? Sim, lembro. E a visão que ele apresenta é bem diferente da tradicional. Totalmente. O livro descreve o céu e o inferno como estados da nossa mente, e não como lugares físicos, como a gente costuma imaginar. Então quer dizer que não existe um lugar específico para o céu e o inferno. Pelo que entendi, né? O que define se a gente vai experimentar o céu ou o inferno depois da morte são as nossas escolhas. O amor ou o medo que a gente cultiva durante a vida. Nossa, que diferente. Então a gente meio que cria nosso próprio céu ou inferno. É isso mesmo. Se a gente viver com base no amor, na compaixão e na fé, a gente vai experimentar um estado de paz e felicidade. Mas se a gente se deixar dominar pelo medo, pela culpa e pelo egoísmo, a gente vai criar um inferno interior. Faz sentido. Mas, e aí? Como a gente garante o nosso lugar no céu? Tem alguma fórmula mágica? O livro deixa claro que não existe fórmula mágica, nem regras rígidas. A chave é a gente viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, cultivando o amor, a compaixão e a fé. E para quem ainda duvida da vida após a morte, o livro apresenta vários argumentos e exemplos. Ele te desafia a buscar as suas próprias provas, a abrir a mente para novas possibilidades. É um convite para a gente não se prender às crenças tradicionais e ir atrás da verdade com a mente aberta. E, falando em se abrir para novas possibilidades, o livro também fala sobre os dons espirituais, né? Sim, lembra que ele fala sobre a cura, a profecia, o discernimento. Que incrível. E o que o livro diz sobre esses dons? O Espírito da Verdade afirma que todo mundo tem a capacidade de desenvolver esses dons, mas que o medo e a falta de fé podem bloquear essa manifestação. Mas e como a gente pode desbloquear esses dons? Tem algum tipo de treinamento especial? O livro não entra em detalhes sobre como desenvolver cada dom, mas deixa claro que a gente precisa se conectar com o nosso eu espiritual, fortalecer a fé através da oração, da meditação e da prática. Entendi. Então não é mágica, né? É um processo interno que começa com a nossa disposição de se abrir para o poder do Espírito Santo. E já que falamos de fé, acho que vale a pena a gente discutir a questão do dízimo. Boa! Esse é um tema que sempre gera polêmica. E a visão que o livro apresenta é bem diferente da que a gente costuma ouvir por aí. É mesmo. E qual é a visão do livro sobre o dízimo? O Espírito da Verdade deixa claro que o dízimo não é uma obrigação religiosa, nem um pagamento para Deus. Na verdade, o dízimo foi inspirado como uma forma de promover a prosperidade e o amor. Mas como doar dinheiro pode trazer prosperidade? O livro explica que, quando a gente doa parte do que ganha, a gente planta sementes de prosperidade e amor na nossa vida e na vida de outras pessoas. E essas sementes, com certeza, vão dar frutos maravilhosos. Então o dízimo é tipo um investimento. É mais que um investimento. É um ato de amor, um gesto de compaixão e generosidade. E essa visão nos liberta da rigidez dos dogmas e nos convida a viver a fé de forma mais autêntica. Interessante. E o livro fala para onde a gente deve direcionar o dízimo. O mais legal é que o dízimo não precisa ser direcionado para uma igreja. A gente pode ajudar qualquer pessoa ou causa que considerarmos justa. O importante é doar com o coração, com alegria, entendendo que a verdadeira prosperidade não está só no dinheiro. Gostei dessa visão. E tem mais alguma coisa que te marcou nessa parte do livro? Sim, o livro apresenta a ideia de que somos todos interligados a Deus e uns aos outros. Uma ideia linda e inspiradora que nos convida a romper com a ilusão da separação. Mas como a gente pode ser todos um se somos indivíduos únicos e diferentes? É que, mesmo sendo diferentes, a gente faz parte de algo maior, algo que nos conecta a todos os seres. O Espírito da Verdade explica que, quando a gente ajuda o próximo, a gente está se ajudando também. É como se a gente fizesse parte de um grande organismo onde cada célula é importante para o funcionamento do todo. É como aquela frase, somos todos um. Exatamente. E o livro nos convida a cultivar essa consciência de unidade, a agir com amor e compaixão,
construindo um mundo mais justo e fraterno. E para quem ainda tem dificuldade em acreditar nessa ideia de unidade, o Espírito da Verdade nos convida a olhar para dentro, a buscar a centelha divina que existe em cada ser humano. Mas, e como a gente encontra essa centelha divina dentro da gente? O livro diz que, quando a gente reconhece essa centelha em nós mesmos, a gente consegue enxergá-la em todo mundo, abrindo o coração para o amor e a compaixão. E falando em amor e compaixão, o livro também nos faz refletir sobre a natureza do reino de Deus, né? Sim, um reino que não está em um lugar distante, mas dentro de cada um de nós. E a chave para entrar nesse reino, segundo o Espírito da Verdade, é voltar a ser como criança. Voltar a ser como criança. Como é que a gente faz isso? Volta pra escolinha, brinca de pique-esconde. Não é bem assim. O Espírito da Verdade explica que as crianças são naturalmente puras, livres de preconceitos e julgamentos. Elas aceitam as pessoas como elas são, se alegram com a vida e confiam em Deus de todo o coração. Ah, entendi. Então, para entrar no reino de Deus, a gente precisa deixar de lado os medos, as mágoas e os julgamentos. E se abrir para o amor, para a simplicidade, para a fé. Exatamente. E o Espírito da Verdade garante que fazendo isso a gente encontra a paz, a felicidade e o verdadeiro sentido da vida. É uma jornada de autoconhecimento, de libertação e de transformação, que nos leva a descobrir a nossa verdadeira essência e a viver uma vida plena de amor, fé e propósito. Nossa, que jornada incrível. E para quem se interessou por essa jornada e quer se aprofundar, o livro A Voz é um guia cheio de ensinamentos e reflexões. É verdade. Um livro que nos abre a mente para uma nova forma de entender a espiritualidade e nos convida a viver com mais amor, fé e propósito. Chegamos então à última parte do nosso mergulho em A Voz e para fechar com chave de ouro, a gente vai explorar um dos temas mais importantes do livro, o amor. É verdade, ó. Yeah. Aquele sentimento que move montanhas, né? Mas, e aí, que tipo de amor o livro está falando? Aquele amor de cinema, cheio de romance. Ah, não. O amor que o livro descreve vai muito além do romantismo. É um amor incondicional que envolve compaixão, perdão, generosidade e aceitação. Well, é o famoso amor ágape. Exatamente. É o próprio amor de Deus se manifestando em tudo e em todos. E o Espírito da Verdade deixa bem claro no livro Deus é Amor. E para a gente se aproximar dele, a gente precisa cultivar esse amor na nossa vida. Mas como a gente faz isso na prática? Amar todo mundo o tempo todo. É um desafio e tanto, né? Mas o livro mostra que esse tipo de amor é possível, sim, e que ele tem o poder de transformar não só a nossa vida, mas o mundo inteiro. E como a gente começa a trilhar esse caminho do amor? O Espírito da Verdade sugere a prática do perdão. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, deixar para trás as mágoas e ressentimentos. É verdade, perdão é um passo importante, né? Lembro que o Espírito da Verdade enfatiza que perdoar é se libertar, se livrar do peso do passado. É como tirar um caminhão das costas. A gente fica mais leve, mais livre para amar. E sabe o que mais me chamou a atenção? Perdoar não é sinal de fraqueza, mas de força, de grandeza de espírito. É como dizer, olha, eu sou forte o suficiente para superar essa mágoa e seguir em frente. E para quem tem dificuldade em perdoar, o livro incentiva a gente a pedir ajuda para Deus. Ele nos dá a força e a graça para a gente superar as mágoas e os ressentimentos. E quando a gente experimenta o perdão e o amor de Deus, a gente é chamado a compartilhar essa experiência com o mundo. É como se a gente virasse um canal de amor, espalhando essa energia por onde passa. E assim chegamos ao fim da nossa jornada por A Voz. Que aventura incrível, né? Foi mesmo. Um livro que nos desafiou, nos fez questionar e principalmente nos abriu para uma nova forma de enxergar a espiritualidade. É verdade. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar buscando a verdade, se aprofundar nos ensinamentos do Espírito da Verdade e descobrir a beleza da vida espiritual. É isso aí.